Lost Media é um conteúdo que gosto bastante e que motivou a criação desse canal. Falar de coisas que ninguém fala ou que são pouco faladas. Dentro do campo de Lost Media existem coisas que são muito populares e chamam muita atenção, como a música mais misteriosa que foi encontrada e a tal celebridade número 6, a modelo espanhola Letícia Sardá. E para comentar sobre coisas que ninguém fala dentro desse assunto, eu separei algumas Lost Media que ninguém comenta novamente. Steve Irwin era um conhecido naturalista australiano, que fazia programas mostrando a vida selvagem, interagindo com diversos animais da Austrália e do mundo, mostrando como acontece a vida selvagem e como a natureza é em seu estado natural, o que não ironicamente foi o responsável pelo seu fim. Em 2006, Irwin foi fatalmente ferido por uma raia de ferrão, enquanto mostrava o animal na costa norte de Queensland. Embora sua equipe tenha feito de tudo para salvá-lo, os múltiplos golpes levados na região do peito, que perfuraram pulmão e coração, selaram o destino do naturalista, que teve seus projetos continuados por esposa e filhos. A Lost Media em questão se trata simplesmente da morte de Irving, que foi toda gravada pela sua equipe de filmagem, seguindo ordens do próprio apresentador, que queria sempre que a situação toda fosse gravada, independente de quão ruim fosse o acontecimento. As investigações conduzidas em 2006 recolheram as fitas para avaliação, mas todas foram destruídas após a conclusão do caso, a pedido da família e de amigos de Irving, como John Staton, que declarou ter visto, mas que não queria ver de novo, e que não gostaria que a filmagem fosse a público, agindo para que isso não acontecesse. De acordo com uma transcrição feita pelo cinegrafista Justin Lyons, a raia se sentiu encurralada e atacou rapidamente o peito do apresentador, como uma faca quente cortando manteiga. Steve disse que teria perfurado seu pulmão, sem notar que o coração também havia sido atingido, sabendo assim que estaria próximo da morte. A única cópia sobrevivente desse acontecimento possivelmente está em um cofre policial na Austrália, o que dependeria de um alinhamento muito grande de fatos para ser liberado, seja alguma brecha na lei local, seja a fita ser clandestinamente retirada dos arquivos e liberado na internet, já que dificilmente algo se perde estando na rede, pois a depender dos envolvidos do caso, nunca teremos acesso a esse material. Acredito que isso contrasta totalmente com a atitude de Steve, que queria justamente que tudo fosse filmado em sua realidade, e de acordo com o Daily Mail, ele ficaria triste se morresse se isso não fosse gravado, mas o que adianta a gravação se ninguém pode assisti-la? A barreira de idioma ainda é significativa em Lost Media, com alguns casos não ganhando mainstream devido a esse fato, e acredito que esse programa seja um claro exemplo disso, dadas as circunstâncias em que ele se tornou perdido. No The Equivocus foi um programa da Televisa, sim, aquela mesma do Chaves, que estreou em 2001, sendo produzido por Tony Dalton e Krzysztof Raczynski, que foi idealizado por Dalton após uma viagem aos Estados Unidos, onde ele teve contato com os programas da MTV Jackass e Tom Green Show, apresentando para a emissora uma versão mexicana que consistia em desafiar participantes a cumprir provas e ganhar prêmios, algo parecido com o que o Pânico fazia aqui no Brasil, com sua dramaturgia e com o Bola demonstrando algumas coisas bizarras. Os primeiros episódios deram um bom retorno, o que motivou a produção a continuar até um fatídico acontecimento que não só se trata da Lost Media em questão, mas que também levou ao desaparecimento do programa. Em dezembro de 2002, a equipe foi uma famosa boate de Monterrey chamada Vet Crew, onde realizaram um desafio para virar shots de tequila valendo uma garrafa de vinho, com a ideia inicial sendo de beber 20 shots com o objetivo de entreter o público. O jovem Marco Lopes, de 19 anos, foi o escolhido do povo para participar do desafio, tendo bebido os 20 propostos, mas chegando até mesmo a 30 e 40, conforme o programa se desenrolava e a plateia obviamente pedia por mais. Imediatamente após o fato, Marco começou a se sentir mal e foi levado embora, onde viria a falecer devido à intoxicação por álcool. A gravação desse episódio nunca foi exibida e o programa foi cancelado após os acontecimentos, e praticamente todos os episódios exibidos estão perdidos atualmente, com a exceção sendo um, que foi upado no YouTube em 2015 e lá permanece até hoje. Atualmente, tanto a emissora quanto os apresentadores não falam sobre o programa, permanecendo uma mídia perdida e esquecida, e inclusive ambos seguiram suas vidas no entretenimento e são personalidades grandes da mídia internacional.
E eu achando que não teria mais nada para cobrir sobre essa produção, mas aparentemente eu estava enganado. Animes do gênero hentai não costumam ser dublados ou adaptados para outros idiomas, afinal quem consome esse conteúdo não liga muito para entender o que se passa ou para ter uma voz em um idioma conhecido, ainda que Bible Black tenha uma lore relativamente complexa. Sabendo que a produção recebeu uma dublagem em inglês, que é bem meme por sinal, o conhecimento de que a produção foi adaptada ao português surgiu diretamente da pessoa que seria responsável pela sua adaptação, o ator mexicano Oscar Flores. Flores foi o responsável pela adaptação de um também famoso anime hentai do começo dos anos 2000, o romântico Darling, onde ele fez inclusive a voz do protagonista Jun. Em algumas entrevistas, Flores chegou a comentar como o processo, mencionando não só que Bible Black recebeu o mesmo tratamento para espanhol latino, que é diferente do europeu, mas também que ele fez a adaptação para o português, sendo basicamente a única indicação de que esta mídia existiu. Eu trabalhava em Sensaciones Sónicas y nos llegó el cliente que tenía Bible Black y tenía Darling. En Darling me toca desde adaptar, bla, 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 lo hicimos en español y en inglés. Y después Bible Black lo hicimos en español, inglés y en portugués. O sea, los mismos actores. No. O sea, hiciste un trabajo con gente de... Como a Band chegou a exibir um anime do gênero no seu bloco Cine Band Privé, que inclusive fez muito sucesso, no caso o polêmico Shoujin Densetsu Urotsuki Doji, ou A Lenda do Demônio, como ficou conhecido pra cá, e os conteúdos hentai faziam relativo sucesso no país, é possível presumir que a dublagem tenha sido encomendada pelo canal, pois as datas até que batem. A Lenda do Demônio foi exibida na Band em 1998, enquanto Bible Black foi lançado no Japão em 2001. Já que não vejo outra possibilidade de outra produtora ter encomendado esse trabalho. Também existe a grande possibilidade do trabalho ter sido feito, mas nunca exibido em lugar nenhum, ou até mesmo de Flores ter errado em sua lembrança, devido à grande quantidade de trabalhos que ele fez e sobre as poucas informações do acontecimento. Sobre a versão espanhol latino, algumas pessoas questionaram a Kid Media, que detém os direitos da série no ocidente, se alguém por lá se lembra sobre. E a resposta foi não, mostrando que se realmente isso aconteceu, deve estar perdido de vez em algum VHS empoeirado. E sobre o Bible Black em si, ele está disponível com seu idioma original em sites dedicados a cobrir esse tipo de conteúdo, além de versões editadas que removem as partes sexuais para a audiência que deseja focar apenas na lore. E continuando no território de mídias para um público específico, temos um jogo que sofreu os efeitos das políticas de merda da Sony. E vai lá pagar a dívida do Concorde, vai, ô bando de otário. Xenoblade Kagura 7 pode ser visto como um trailer animado no final de Peach Beat Splash, que traz algumas poucas informações sobre o que seria o novo capítulo da série, como a Ayami assumindo o lugar deixado por Katsuragi e Karuga na Elite de Hanzo, e Ryobi e Ryona retornando para a academia Gensen Girls, com o lançamento previsto para 2018. À época, o criador da série, Kenichiro Takaki, anunciou que Xenoblade Kagura 7 não estaria sendo aprovado para lançamento, forçando uma remodelagem do produto para caber nas forminhas da Sony, que aumentou à época suas políticas contra jogos com conteúdo mais oriental e que não trouxesse nada para o debate dos Social Justice Warriors. Como o próprio Takaki viria deixar a série para trabalhar com outras coisas, Xenoblade Kagura 7 acabou por ficar no esquecimento, com a própria franquia sendo relegada a participações em DLCs, como em Dead or Alive, Neptunia vs Xenoblade Kagura, e em jogos de celular. A última atualização sobre isso foi comentada recentemente pelo presidente da Exceed Games, Ken Barry, que disse basicamente sobre como o cenário atual no ocidente torna difícil para a série prosperar, ou basicamente para qualquer coisa ser feita. Embora eu considere que o movimento mais certo na época seria mover a série para o PC, onde Gabe Newell já declarou que existia uma plataforma livre para publicação de jogos, qualquer um lança lá o que quiser. Os responsáveis pela série escolheram simplesmente engavetar tudo, o que não acho que seja o correto em se tratando de um produto que conseguiu fazer bastante sucesso e atrair atenção durante um bom tempo. Seja como for, é certo que Xenoblade Kagura 7 passou por reformulações, pelo menos durante o período em que insistiram na produção, e hoje é bem difícil saber se existe alguma coisa daquele tempo, ou se o jogo ainda será lançado de algum jeito, talvez quando a emulação de PlayStation 4 ficar mais acessível, já que um caso similar ocorreu com o remake de 007 GoldenEye, que tinha sido pensado para a Xbox Live. Ok,
Esse eu decidi incluir puramente por estar bem documentado na Lost Media Wiki gringa, e como eu falei sobre quebrar barreiras de idioma na hora de apresentar esses conteúdos, achei que seria interessante colocar algo proveniente daqui. Como está documentado lá, o segmento do programa Boa Noite Brasil se dedicou a fazer aquela associação burra e tosca de uma mídia com atitudes de pessoas, focando em demonizar e fidelizar a audiência de gente alienada, com uma falsa associação de cartas, não só de Yu-Gi-Oh!, mas de Magic e de outros animes no geral, com coisas que o mainstream da televisão na época consideravam maligno ou demoníaco. Durante muito tempo acreditou-se que era apenas um efeito Mandela, porém começaram a efetivamente aparecer material que comprova a existência dessa mídia, até chegar no status que temos hoje, algumas descrições, algumas fotos e o relato de uma geração inteira que sofreu com esse estigma de ter uma mídia qualquer relacionada ao demônio por gente ignorante. E se tratando de programas do Gilberto Barros, para quem não acompanhava na época, o apresentador teve diversas atrações de variedades, que foram ao ar na Band e na Rede TV, em uma época que a TV tinha mais peso no entretenimento. Barros também é associado a outro evento meio caótico, a apresentação do grupo de música techno Cassino, que rendeu alguns memes devido à interação desencontrada do apresentador com o vocalista do grupo. Já da Lost Media em si, o canal Lucas Nauta chegou a fazer um vídeo completo sobre o assunto, porém a gravação oficial em si do programa ainda não apareceu, sendo relativamente difícil encontrar algo disso atualmente, e o único caso seria se alguém gravou em VHS.